Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. O tema da nossa mensagem é uma caminhada perigosa. Hoje estaria pregando o pastor João Leonardo Júnior, porém, por conta das suas atividades, ele não pôde estar, então justificando, porque ele está no nosso boletim, os nossos compromissos do mês. Que Deus o abençoe, o pastor João, na sua jornada, e que Deus possa nos abençoar para a glória dele, para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você que está em casa também, você que está aí com a sua Bíblia física, ou você que está com o seu smartphone, né? Fique à vontade para você abrir a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 11. Verso 11 até o 17. Em nome de Jesus. Diz assim: E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Abordai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo a água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho que fostes. Eu quero orar com você em nome de Jesus, porque nós que tomamos a decisão de seguir o caminho eterno, nós precisamos tomar cuidado neste caminho, porque o caminho é perigoso. Mas quando nós temos a direção divina, quando nós temos o nosso Senhor nos guiando, nós, em nome de Jesus Cristo, vamos alcançar os nossos objetivos. Nós vamos alcançar o nosso alvo, porque o Senhor é soberano em suas decisões. Então eu quero orar com você, para que possamos prosseguir nesta jornada, porque nós temos um Deus que é o nosso Senhor, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Oremos. Deus, em o nome de Jesus Cristo, te louvamos neste momento, Pai, e te pedimos em nome de Jesus: cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Senhor. Pai bendito, Pai eterno, fale conosco através da tua palavra, porque esta igreja te pertence. Esta igreja está aqui, foi instituída para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, Senhor, que a nossa caminhada, ela seja eficiente, que a nossa caminhada possamos concluí-la, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso Deus, é aquele que guia os nossos passos. Porque sei, Pai, que os teus caminhos são diferentes dos nossos caminhos. Por isso, Senhor, nos ajude a tomarmos as melhores decisões. É o que nós pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode sentar, por favor, fique à vontade. Irmãos, é muito bom estarmos juntos na casa do nosso Senhor. Hoje, sábado do Senhor, o salmista, ele disse: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bom estar na casa do Senhor, para que poder proclamar as virtudes dele. Muito bom vir à casa do Senhor para aprendermos. E muito melhor é quando compreendemos que hoje, um dia separado, um dia de descanso, nós saímos da nossa casa ao amanhecer, e hoje podemos estar aqui para dizer assim: Senhor, o Senhor reina sobre a minha vida, o Senhor reina sobre a minha casa, o Senhor reina sobre a minha família. Nós viemos aqui para proclamar
tudo aquilo que o Senhor tem feito, as suas grandes obras, os seus grandes feitos. Como é bom fazer elogios a Deus, porque na verdade Ele merece, e essa congregação está aqui para isso, para poder proclamar, para poder falar, elogiar, glorificar o poderoso Deus, pois Ele é o Senhor desta igreja, amém? Irmãos, isso é muito bom, estarmos na casa do Senhor. Hoje temos a alegria de ter o pastor Felipe com a gente, né? Muito alegre, tá, pastor? Com a tua presença aqui, tá? Porque nós estamos alegres. Hoje eu estou muito alegre de ter a presença do pastor e todos vocês aqui conosco. Deus abençoe, seja bem-vindo, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo nesta missão que Deus colocou em suas mãos. Irmãos, é muito bom glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Uma caminhada perigosa. Olha só. Eu fiz a leitura do texto da palavra de Deus, 1 Reis, no capítulo 13. Porém, o contexto aqui tem toda uma história para chegar nesse momento que eu acabei de ler. A história do profeta novo e do profeta velho. Ou a história de dois profetas, dois homens, que tem toda uma história por trás disso. Se você pegar o livro de Reis, 1 Reis, do 1 ao 12, vai falar de Salomão, a história de Salomão, a estrutura de Salomão. No capítulo 12, vai falar que Salomão morre. E com a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o reinado de Israel. Então, quando ele começa a reinar, ele começa bem. Porém, ele precisava tomar algumas decisões acertadas no seu reinado, na área administrativa. E para isso, o povo disse: olha, os impostos estão muito altos. Tira essa carga, esse peso das nossas costas. Então, ele chama o seu grupo de conselheiros. E esse grupo de conselheiros, eles eram conselheiros jovens. E os conselheiros jovens disseram para ele: não faça isso, senão você vai perder o domínio. Ou seja, imponham sobre eles impostos mais pesados ainda. E quando ele faz isso, o murmúrio acontece em toda Israel. Quando esse murmúrio acontece em toda Israel, um grupo disse: nós não queremos mais ser governado por você. Então o reino de Israel se divide em duas partes. Fica o reino do sul e o reino do norte. No reino do sul, que é Jerusalém, Judá e Benjamim, eles ficam sobre o reinado de Roboão. Porém, as outras 10 tribos, que são as tribos do norte, eles elegem Jeroboão, que vem do Egito e assume o reinado por ordem de Deus. Diante de tudo isso, acontece uma divisão no reino de Israel. E eles continuam reinando. Roboão assume o reinado sobre o reino do sul, e o reino do norte, Jeroboão. Com o passar do tempo e dos anos, Jeroboão, ele diz assim: nós precisamos estabelecer um concerto novo aqui em Israel, no reino do norte. Então ele começa a trazer à tona os deuses pagãos. E ele começa a adorar os deuses pagãos. A idolatria entra no reino do norte. Então ele elege os seus próprios sacerdotes e ele mesmo começa a oferecer o sacrifício. Então Deus começa a ver tudo isso. O reino do sul, em Judá, continua servindo a Deus e oferecendo a Deus da forma correta. Porém o reino do norte, eles começam a se desviar dos caminhos do Senhor. Como o reino pertence a Deus, e foi Deus que estabeleceu o reino, e pois ele disse: olha, Abraão,
Em ti eu farei uma grande nação, através de ti eu farei uma grande nação. E esta grande nação passou por Isaac e Jacó, que se chama Israel. Deus colocou o nome de Israel. E Israel se tornou um povo peculiar de Deus. Povo de Deus. Então, quando ele o nomina como povo de Deus, Israel que entende também que é o povo de Deus, logo Deus tem autonomia para intervir. Então Deus, ele chama um profeta do reino do sul, pois havia uma divisão. E ele envia um profeta do reino do sul para o reino do norte. De repente, se você pegar a partir do capítulo 13, Jeroboão, ele está oferecendo sacrifício. Ele está sendo um rei idólatra, está idolatrando outros deuses. Quando o profeta chega e o profeta, ele profetiza contra o altar. E o rei Jeroboão está ali. E o profeta entra no lugar da adoração. E se você ver o texto aí, o profeta vai profetizar contra o altar. E quando ele profetiza contra o altar, Jeroboão levanta a mão e diz: prendam ele, peguem ele, tirem ele daqui. E o profeta, ele diz assim: olha, para que você saiba que Deus me enviou aqui, acontecerá um sinal. E naquele momento, a mão do rei, o braço do rei, ele atrofiou. E ele não conseguiu mais mexer. Aquele seria o sinal que Deus estava ali e que não estava aceitando aquilo que o rei estava fazendo. No mesmo momento, o rei Jeroboão percebe tudo isso e diga: por favor, me ajude, fale com Deus para ele retirar essa sentença sobre a minha vida, sobre o meu braço, sobre este mal que veio sobre mim. E o profeta que está ali, ele ora e pede a Deus para que Deus revogue a sentença e ele volte ao normal. Naquele mesmo momento, ele ora ao Senhor e o Senhor revoga a sentença e o braço lhe volta ao normal. O rei naquele momento diz: olha, sei que você, profeta, é um profeta de Deus, mesmo vindo do reino do sul, porque havia uma divisão. Primeiro, eu quero que você se assente comigo, coma comigo, beba comigo, porque Deus está com você. Primeira resposta dele: eu não posso me assentar com você. Eu não posso comer com você. Eu não vim aqui para isso, porque esta foi uma ordem divina. E o rei novamente diz: olha, então tudo bem, mas eu quero te dar uma grande quantia em soma em dinheiro, reconhecendo tudo que você fez e que você é homem de Deus. E ele disse, o profeta responde: eu não quero nada de vocês. Eu vim atender a uma ordem de Deus. Ele foi ali naquele momento impactado por essas duas propostas. E ele disse: eu não posso, porque eu preciso obedecer o que Deus me orientou. Então ele sai dali e vai embora pelo seu caminho, mas o caminho era perigoso. Ele achava que já tinha vencido. Ele achava: superei. Por quê? Quem não gostaria de ter o poder de se assentar à mesa com o rei, comer com o rei, participar da realeza? Quem não gostaria? Poder. Quem não gostaria de ter poder? Porém ele disse: eu prefiro obedecer à voz de Deus. Segundo, dinheiro. Naquele momento, ele foi impactado pelo dinheiro, riqueza. Quem não quer riqueza? Quem não quer muito dinheiro? Mas ele resistiu firme. Ele disse: dinheiro nenhum desse mundo vai mudar aquilo que Deus me falou. Ele disse que eu não deveria pegar nada e nem me assentar para comer nada. Só vim para dar o recado e retornar. Ele vence essa primeira etapa. Ele segue.
Porém, na caminhada dele, ele se assenta porque ele cansou. Senta um pouquinho debaixo de um carvalho, uma árvore que fazia sombra. A notícia correu. Olha, homem de Deus, hein? Reino do Norte fica sabendo de tudo isso. E tinha alguns que faziam parte desse grupo dos líderes de Jeroboão. Aí chegam em casa, aí tem o pai que é um profeta velho. Aí eles contam tudo o que aconteceu. Aí o pai disse: onde é que está esse homem de Deus, esse profeta? Fala para mim. Aí ele disse: foi por tal caminho. Aí ele falou: então olha, arruma o meu animal, que eu vou lá buscar ele, que eu quero falar com ele. Aí ele sai, pega o seu animal, profeta velho, chega lá, e diz: você que é o homem de Deus, você que teve lá, no local da adoração, a idolatria, e você, ele disse: foi eu mesmo. Ele disse: não, então você não vai para sua casa, você vai parar, você vai comer comigo na minha casa, beber comigo na minha casa. Aí ele disse assim: de forma alguma. Deus me falou que não é para eu parar na casa de ninguém, comer com ninguém. Aí o profeta velho diz assim: mas você não sabe da maior. O anjo veio falar comigo. O anjo falou comigo e disse que você pode ir e que você pode comer comigo e que você pode beber comigo, porque o Senhor me revelou, porque o Senhor falou para mim. Irmãos, nessa hora eu disse: então vamos, porque é o Senhor que está mandando. O profeta velho, irmãos, estava mentindo. O profeta velho enganou o profeta novo e levou para sua casa. E quando eles estavam comendo, esse profeta que mentiu, que enganou, ele é usado por Deus e profetiza, diz assim: olha, você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso você morrerá. Encerra por ali, termina de comer, ele sai. Quando ele está indo embora pelo caminho, vem um leão e o mata. E ele é morto por um leão e fica à beira do caminho. E o leão não o come, simplesmente o mata e fica ao lado dele. Vem a notícia para o profeta velho, diz: olha, ele morreu. Aí ele diz: olha, vamos enterrar ele. Pega ele, vão lá, pegam, enterram. E depois ele diz: realmente ele era um homem de Deus. Porém, ele perdeu no meio do caminho. Foi enterrado e o profeta velho diz assim: por favor, o dia que eu morrer, me enterrem junto com ele. Uma caminhada perigosa. E nessa caminhada perigosa, infelizmente ele foi enganado por alguém que era profeta como ele, por alguém que conhecia Deus. Porém, esse alguém que conhecia Deus usou uma metodologia maligna, diabólica, e derrubou o homem de Deus. Irmão, nós podemos aprender algumas lições desse texto, dessa história. Nós vamos entender aqui que Deus continua usando os seus filhos, que Deus continua usando a sua igreja. E eu quero comparar aqui a igreja ao profeta novo. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz e fazemos parte do reino de Deus. E como homens e mulheres que fazemos parte do reino de Deus, Deus nos deu diretrizes para seguirmos durante a nossa caminhada nessa terra. E a primeira lição que nós precisamos aprender aqui é o que Jesus diz aos seus discípulos, lá em João capítulo 6. Disse-lhe Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Primeira verdade, primeira lição bíblica que nós precisamos entender: nós estamos em um mundo caótico, estamos vivendo um período onde o mal está proliferando, aonde a guerra está, no sentido espiritual, tentando contra a igreja do nosso Senhor. E nós, como somos do reino de Deus, nós não podemos perder a nossa visão, ou seja, direcionada para o reino de Deus. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só, primeiro passo para você ter a salvação, para você herdar a salvação, olha, para nós irmos para o reino de Deus, em nenhum outro nome é dado entre os homens, dado por Deus aqui na terra, esse nome é Jesus. Nós só seremos salvos pela graça de Jesus, na caminhada. Não deixe Jesus, não negue Jesus, viva com Jesus, tenha Jesus como centro da sua casa, tenha Jesus como centro da sua vida. Jesus deve ser o seu tudo, aleluia. Jesus deve ser o nosso tudo. Então não negue Jesus, viva Jesus. Chame Jesus para habitar na sua casa, chame Jesus para viver na tua casa, porque quando nós estamos nessa caminhada e nessa jornada, Jesus, Ele nos dá todas as diretrizes, Ele nos dá o caminho. Todos nós que temos o Espírito Santo, quem já é selado aqui com a salvação? Com a salvação mesmo, quando você diz: eu sou de Jesus, você é selado pelo Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Quem é selado aqui? Você está no caminho, amém? Você que está em casa, também é selado? Está no caminho? Então tenha Jesus. Jesus é o seu grande alvo, Jesus é o seu grande objetivo. Não tire os olhos de Jesus. Se alguém falar mal de Jesus, se alguém dizer que Jesus não é o Salvador, se alguém falar alguma coisa que, olha, vai te afastar de Jesus, faça da seguinte forma: eu tenho o meu Senhor como meu único Salvador, e eu não o negarei por nada. Porque Jesus é o nosso Salvador, amém? Jesus é o dono dessa igreja, amém? Jesus é o Senhor da tua vida, da minha vida. Ele é soberano em todas as suas ações, e operando Deus, quem impedirá? Então o profeta novo, ele vai, porque ele tem uma definição. Ele vem do reino de Judá. Porém, irmãos, quando ele chega lá no reino do norte, e aí Jeroboão, que foi escolhido por Deus, ele não queria perder, irmãos, ele achava, e ele armou uma guerrinha contra o reino de Jerusalém, porque para alguns Jerusalém, e para o nosso Deus, Jerusalém sempre foi a capital do império de Israel, onde Deus estabeleceu o seu concerto com Israel. Então, por esse motivo, ele trouxe a adoração para o reino do norte. Porém, ele se misturou com vários deuses pagãos, a idolatria. No meio do caminho, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria. Às vezes nós colocamos as coisas, os objetos, as pessoas como deuses em nossas vidas. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós trocamos as coisas ou trocamos Deus pelas coisas. É importante entendermos aqui que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, ela sempre será a verdade. E se a palavra é a verdade, nós devemos ter a verdade
verdade não simplesmente na Bíblia aberta na nossa casa, mas nós precisamos guardar a palavra no nosso coração. Como o salmista ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se quisermos vencer no caminho as idolatrias deste mundo, nós precisamos guardar a palavra de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus nos direcionando. Às vezes nós queremos alguma profecia. Senhor, fala comigo, a Bíblia já está dizendo. E eu sempre faço referência a alguns irmãos que questionam se Deus ama ou não. Se você que está questionando aqui, será que Deus me ama? Já está respondido na Bíblia. Não precisa pedir confirmação para ninguém. Eu preciso pedir confirmação se Deus me ama. A Bíblia já está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Deus te ama. Então não duvide disso. Então não se perca com isso. Deus te ama. Independe das situações que às vezes acontecem na nossa vida, Deus nos ama. Deus te ama. Deus ama o mundo. Deus ama o ser humano. Deus ama as pessoas. Agora, eu preciso demonstrar amor por Ele e pela sua palavra. O profeta, na primeira investida maligna, ele venceu. Ele resistiu. Quando o rei investiu contra ele, ele resistiu. Sabe por quê, irmãos? Eu ouvi um pregador falando que o homem, ele não foi feito para ser um Deus. Ele não tem estrutura para ser um Deus, para receber honra como Deus. Ele não tem essa estrutura. Quando o homem entra nessa estrutura, que ele se põe como Deus, ele se perde no caminho. Porque ele não consegue, ele fica louco. Ele faz loucuras. Porque ele não foi preparado para receber honra e glória como Deus. Então, eu e você que estamos aqui hoje, nós temos um Deus que é Senhor de todos nós. E nesse momento, para vencermos todas as guerras no caminho, nós precisamos entender que existe um Deus sobre nós, que existe um Deus sobre a nossa família, que existe um Deus sobre a nossa casa, que existe um Deus que domina sobre todas as coisas, e Ele é Senhor de todas as coisas. Nós não podemos perder o nosso foco, ainda que o Senhor nos dê alguma autonomia, nos dê algum poder. Quando falamos eclesiástico, nós temos que tomar cuidado. Quando eu falo poder eclesiástico, é algum poder na igreja. Tem uma criança extremamente descontraído. Ele fala lá, não sei se você já viu, é até engraçado, o menininho. Ele diz assim: irmãos, agora eu estou na igreja, agora eu sou crente. Agora eu sou crente. E outra coisa, Deus me abençoou muito, porque agora Deus vai me usar na igreja, porque agora eu sou um baterista da igreja. Agora eu sou, parafraseando agora eu sou o pastor da igreja, agora a situação vai mudar. Agora eu sou o presbítero da igreja, agora eu sou um diácono da igreja, agora eu sou um líder de um ministério da igreja. Agora as coisas vão mudar, porque agora Deus está comigo. Agora eu serei o cara. Não se cuida não, irmão. Não se cuida não. Jesus nos chamou para servir, né? Servo, ministério, serviço, trabalhar, servir a igreja. É isso aí, irmãos. Então aquele profeta, ele entendeu que ele foi chamado para servir, então ele resiste.
Ele resiste o poder e resiste o dinheiro. Eu não quero. Nós precisamos resistir. Não troque nada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obediência à sua palavra, por aquilo que Ele nos dá, as suas diretrizes. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha, todos os outros caminhos e atalhos são mentira, mas o nosso Jesus, Ele é a verdade. Aleluia. Ele é a sua verdade, Ele é a minha verdade, Ele é a nossa verdade, Ele é a verdade bíblica. E com Ele não há contestação, porque Ele reina e reinará pelo século dos séculos, porque Ele é Senhor e Rei. Esse é o nosso Senhor. Porém, na caminhada, irmãos, Ele cansou. Na caminhada Ele cansou. Sentou debaixo de um carvalho. Estava indo bem na caminhada, mas ele cansou. Descansar, vou descansar um pouquinho. Aí o diabo foi trabalhar do outro lado, né? Pegou um com a mesma fé, com o mesmo conhecimento. Profeta velho. Ele era do reino do norte. Por que Deus não chamou ele? E os filhos dele foram contar para ele. Os filhos deles faziam parte do grupo de Jeroboão. Estava adorando também a idolatria, outros deuses. Deus manda vir um de lá para cá, e ali já tinham alguns, mas aqueles que estavam ali estavam corrompidos. O profeta velho. Porque às vezes, irmãos, com o passar dos anos, nós acabamos, se não vigiarmos, na caminhada perdemos a sensibilidade espiritual. Às vezes já passou o nosso tempo. Ali estou falando do profeta, tá? Passou o tempo do profeta. Ele não deu conta disso. Deus chamou alguém lá do outro lado, lá de outro reino, para vir falar, porque ele não estava à disposição para o Senhor usar. A sua casa não estava à disposição, porque ele, como profeta, não tinha ido lá, não fora lá e disseram a Jeroboão: olha, não é isso que Deus quer para o seu povo. Não, ele estava ali e já havia entendido qual era o propósito do rei e compactuava com o rei na idolatria. Quando isso acontece, o Espírito de Deus sai. Você que está na igreja, que tem muito tempo na igreja, não se acostume com os vícios desta vida. Você que era muito usado pelo Espírito Santo, e com o passar dos anos, você deixou de jejuar, deixou de orar, deixou de buscar a Deus. Tudo ficou mais difícil, agora eu não consigo nem ler a Bíblia, agora você não tem tempo para nada do que é espiritual. Aí, irmãos, Deus vai ter que trazer alguém lá do outro lado, porque nós nos acostumamos. Cadê os guerreiros de Deus? Cadê os profetas de Deus? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus que se levantam contra o pecado, contra o erro, contra aquilo que está errado? Olha só, hoje as nossas casas, nós precisamos cuidar da nossa família. Pai e mãe, se posicione dentro da sua casa. O reino de Deus começa a partir da sua casa. Quando você entrar na sua casa, se tiver o ilícito, a idolatria, o pecado, Deus te colocou lá. E se Deus te colocou lá, você deve ser o juízo de Deus na sua casa. Você deve ser o homem de Deus, a mulher de Deus na sua casa. Não esqueça daquilo que você aprendeu, do que Deus te ensinou. Se coloque diante de Deus e diga: a minha casa faz parte do reino de Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Hoje em dia há uma flexibilidade maligna. Não estou falando de educação, tá? Educação todos nós devemos ensinar aos nossos filhos. Ser educado. Agora, espiritualmente, eu estou dizendo isso, irmãos, aproveitando aqui. Quando o filho sai debaixo da nossa responsabilidade, ele segue a vida dele, é ele e Deus. Quando ele pega a maioridade, quando ele já tem ciência de tudo, não é mais. Infelizmente, nós vamos até onde podemos ir.
Mas eu quero dizer para você, você que tem a sua casa, não aceite. Se seu filho está namorando e fica mantendo algum tipo de relação ilícita na tua casa, proíba em nome de Jesus, porque tua casa é casa de Deus. Ali onde você está é bênção de Deus, é lugar que Deus mora, é lugar que você colocou Jesus. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha casa. Não permita que viva o ilícito dentro da sua casa. Aí falamos, bebida alcoólica, não permita que entre bebida alcoólica dentro da sua casa, porque bebida alcoólica traz destruição, guerra, desordem para a família. Não permita. Eu tenho uma casa, e eu morei algum tempo em Peruíbe. Convidei lá um pessoal para ir em casa, praia, muito bom. Aí o pessoal chegou. Aí chegou com uma caixa de, como é que chama, pastor? Uma caixa, cooler. Ô pastor, abraço. Bom, que benção. Daqui a pouco ele abre a caixa, a geladeira, bebida alcoólica. Eu disse, olhei para ele, esperei ele guardar. Aqui, pastor. Aqui é minha casa. Eu não tenho esse costume. Aqui é casa de homem de Deus. Aqui é casa de homem de Deus. Aqui não. Bebida alcoólica aqui não. Aqui não. Quem já foi alcoólatra sabe que aquilo é uma destruição para a vida de muitas pessoas. Sabe que arrasa a vida financeira de muitas pessoas. Acaba com a família de muitas pessoas. E na minha família, os meus tios, quase todos morreram porque não renunciaram à bebida alcoólica. Destruíam tudo dentro de casa. Brigavam com a mulher, vida financeira destruída, bebida alcoólica. Peraí, aqui não. Pastor, felizmente não dá. Aqui não. Da porta para fora você faz o que você quiser, a vida é sua. Mas na minha casa não. Sabe o que ele fez, irmãos? Pegou as coisinhas dele, a bebida dele, pegou tudo e foi para a praia. De lá foi embora. Irmãos, a amizade com Deus é muito melhor do que a amizade com o mundo. Não é para a pessoa ter nome, eu sou A, eu sou B, eu sou C. Você é de Deus. Deus é o Senhor da sua casa, Deus é o Senhor da sua vida, Deus é o Senhor da sua família. Aqui em casa não. Aqui em casa não. Nós não podemos, com o passar dos anos, dizer agora tudo pode, agora tudo é lícito, agora tudo é... Não é normal, irmãos. Não é normal. Nós somos de Deus, e quem é de Deus se posiciona até mesmo dentro da sua própria casa, não dentro da minha casa. É o seguinte, o pai e a mãe têm a autoridade de Deus, bíblica. Vocês lembram do 5º mandamento da lei de Deus? Esse é facinho. Você que está em casa deve lembrar. Qual que é, irmãos? Honra. E tua mãe? Autoridade. Deus já te deu autoridade. Pai e mãe, Deus já te deu autoridade. Você tem autoridade sobre a sua casa. Você tem autoridade sobre os seus filhos. Sobre o teto da sua casa, você domina. Deus te deu essa autoridade. Viva a palavra, pregue a palavra. Às vezes nós queremos agradar mais os homens do que a Deus. Deus quer olhar para mim, quer olhar para você e quer dizer assim, olha, eles seguem as minhas escrituras, porque não é dos homens sábios beberem bebida forte. Não é dos sábios. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser pregada, orientada, ensinada. Olha só, homem de Deus, profeta velho, estão lá. Profeta velho. Os filhos. Já imaginou o exemplo que ele deu para os filhos dele? Vai lá e mente para o outro profeta. Enganou o outro profeta. E depois ainda sentenciou o profeta à morte. Nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente,
No caminho nós temos que tomar cuidado, porque ele é perigoso. O caminho é perigoso. E o profeta novo que tinha lá, sentou, se acomodou. Vamos trazer a ideia do acomodar, né? Irmãos, se Deus te chamou para uma obra, não tem idade. Não tem idade. Se Deus te chamou, você é útil para a glória dele. Ele vai te usar quando for necessário, da forma que for necessário. Olha, chegou a hora de você sair do seu cantinho. Chegou a hora de você sair da sua acomodação. Porque quando nós estamos acomodados, o diabo vai tentar. Veja que o diabo levou o profeta velho até o homem de Deus, e mentiu para ele, enganou ele e matou ele. Às vezes nós ficamos acomodados, às vezes nós não tomamos uma posição, às vezes nós ficamos quietos. Na caminhada, às vezes nós cansamos. Eu não aguento mais, eu não vou falar mais, eu não vou exigir mais, eu não aguento mais, eu não quero mais. Não pare, continue, porque o Senhor vai renovar as suas forças como a águia, e o nome dele será glorificado na sua casa. Não desista, não pare, continue firme, porque o reino de Deus são para os fracos. Nossa, é isso mesmo, irmãos, porque os fortes já estão todos derrotados debaixo de um túmulo. Quando eu falo dos fracos, é aqueles que dependem de Jesus, aqueles que não se apoiam na sua própria força. Senhor, eu sou fraco em mim mesmo, mas o teu poder se renova na minha vida todas as manhãs. Senhor, humanamente falando, eu não tenho condições de lutar contra um demônio, mas com o Senhor eu vou vencer legiões de demônios, aleluia. Porque o Senhor opera na nossa fraqueza. Quando nós falamos, Senhor, eu sou limitado, eu sou frágil, e é o poder do Senhor que opera em mim, que impera em mim, aí nós vamos ver a glória dele se manifestar na sua e na minha vida, para a glória e louvor do seu nome. Aí às vezes quando você vai repreender um demônio, você fala, poxa vida, aquele irmão, aquele pastor repreendeu aquele demônio, você viu? Que bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, na nossa própria natureza, ela é pecaminosa e ela é falível. Então se eu e você, na jornada, o comodismo chegou, o cansaço chegou, é hora de, olha só, 2 passinhos para trás. Senhor, olha para mim. É hora de recuar. É hora do ano sabático. Senhor, cuida de mim, Senhor. Eu preciso agora voltar à minha vida espiritual. Aí, lembra-te do primeiro amor. Quando você aceitou Jesus com toda a força, e você disse, se for preciso eu vou morrer por Jesus hoje. Sabe quando você falava, aonde é que estão as programações da igreja? Eu vou em todas, eu vou nas programações regionais, vou nas programações da igreja locais, vou nos cultos, eu vou participar dos estudos bíblicos, eu vou nas orações do monte, vou nas vigílias, eu vou participar, aquele primeiro amor, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ser batizado do Espírito Santo, eu quero ter os dons espirituais. Mas quando o passar dos anos, os anos chegam, aí tudo isso vai esfriando. Eu falo e pergunto, aonde está o primeiro amor? Meu pai sempre dizia, meu pai já está em memória, ele dizia assim, cuidado filho, para você não correr muito e cansar. Aí eu disse para ele, deixa eu correr enquanto eu posso. Deixa eu correr enquanto eu posso. Eu quero correr enquanto eu posso. Eu disse isso para ele, eu quero correr. Deixa eu correr, porque virão dias difíceis. Teve um dia que eu estava orando e falando com Deus. Senhor, eu sei que na jornada, nesta caminhada, ela é perigosa, eu sei disso, mas eu quero levantar as minhas mãos para o Senhor aqui, e quero dizer para o Senhor, lá na frente, se eu cansar, Senhor, hoje eu quero que o Senhor lembre que as minhas mãos estão levantadas, pedindo ajuda. Senhor, não me deixe acomodar. Senhor, não me deixe ficar debaixo da sombra. Senhor, não me deixe esfriar. Há mais de 25 anos atrás eu disse isso. Porque eu quero viver o que o teu reino pode nos proporcionar. Porque o reino do Senhor é tudo de bom.
As coisas espirituais são tudo de bom. E eu quero viver o máximo nessa terra o teu evangelho. Porque se ele se renova todas as manhãs, eu quero viver renovado todas as manhãs. Mas eu sei que vai chegar um dia que o cansaço vai bater. Mas quando o cansaço vai bater, por favor, não me deixe parar. Não me deixe parar. Esse foi o meu pedido há 25 anos atrás. Irmãos, quantas montanhas subimos e quantas montanhas descemos. A ideia do altos e baixos. Mas quando nós temos um nível espiritual alicerçado pelo Espírito e pela palavra, venham chuvas, venham tempestades, agora venham os calores extremos, venham as adversidades. Senhor, não me deixe acomodado, porque lá atrás o Senhor me mostrou e me revelou tantas coisas extraordinárias. Não me deixe desistir, não me deixe renunciar tudo aquilo que o Senhor me mostrou, não me deixe voltar atrás, não me deixe recuar. Senhor, não me deixe ficar para trás. Quantos sonhos, não sei você, quantos sonhos eu já tive, que entrava o ônibus com os irmãos, está caminhando, eu não posso perder esse ônibus. Sabe, os irmãos estão caminhando, o Senhor está guiando, o Senhor está direcionando a sua igreja, e eu correndo atrás, eu não posso parar, Senhor, eu preciso estar neste ônibus, eu não posso perder esta viagem, esta passagem, eu preciso prosseguir. E não me deixe cansar. E às vezes na caminhada, aquele ônibus, ele vai pegar alguns lamaçais, e às vezes ele vai patinar. Mas quando você está num ônibus que tem verdadeiros homens e mulheres de Deus, você não fica para trás. Porque mesmo que ele atolar, os servos de Deus vão chegar atrás e vai dizer assim: vamos empurrar. Você não vai ficar para trás, você não vai ficar aqui, porque nós somos um em Cristo Jesus, aleluia. Você que está aqui hoje, que nós tomamos a mesma decisão que aquele profeta que foi enganado, e a palavra de Deus veio sentenciada para ele. Hoje eu quero dizer para você, às vezes os reis, os homens, alguns acertam, outros erram, mas eu e você somos homens de Deus. Temos aqui mulheres de Deus, adolescentes de Deus, jovens de Deus, crianças de Deus, homens e mulheres de Deus. Não vamos desistir, não fique parado, porque há um ditado popular que diz que mente vazia. Tem alguns irmãos que até falam que está na Bíblia, né? Não está na Bíblia não, viu, irmãos? Não está na Bíblia não, o ditado popular: mente vazia é a oficina do diabo. Cuidado, cuidado na caminhada, porque esse caminho é muito perigoso. Mas se você temos Jesus na nossa vida, se eu e você estamos com Jesus, se eu e você temos o selo da salvação, se eu e você temos o Espírito Santo de Deus, se eu e você estamos cheios da palavra, os dois se perderam, tanto o profeta novo quanto o profeta velho. Eles não vigiaram, e infelizmente o caminho é perigoso. Como pastor da igreja, eu quero dizer para vocês um conselho: se apeguem a Jesus, não largue Jesus por nada. Hoje eu estou pastor aqui com vocês. A nossa igreja ela é dinâmica, o Senhor guia os pastores da sua igreja. E continuo pastor aqui da igreja local. Por quanto tempo eu não sei. Mas o bom pastor, Jesus, ele disse em sua oração: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que livre-os do mal.
a todos quantos me deste, que nenhum deles se percam. Que hoje, eu e você possamos tomar a melhor decisão. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Quero buscar a presença de Deus com você em nome de Jesus. Mas nós vamos adorar a Deus, vamos cantar um louvor de adoração a Deus. Quero convidar você a se portar em pé em nome de Jesus. Nós vamos glorificar esse Deus magnífico, esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e toda majestade. Esse Deus que é magnífico, que é Senhor, que continua operando milagres e maravilhas em nosso meio. Deixa Deus operar e que o Senhor fale conosco através da sua palavra e dos louvores.